O que o show da Lady Gaga tem a ver com o retorno da consciência da deusa no nosso século? Ou será que tem alguma coisa a ver? Bom, antes de mais nada, antes de conduzir vocês a essa pura teorização da minha cabeça e de vozes da minha cabeça, sem necessariamente dizer se isso é ou não um fato, mas permitir-se a pensar-se sobre isso e sobre a deusa a partir desse fato, show da Lady Gaga, eu gostaria de trazer para vocês hoje essa reflexão livre e espontânea, tanto sobre a presença das divas pop no cenário atual e o impacto que ela tem e o impacto que muitas vezes elas provocam, sobretudo numa ideia patriarcal de vida, e também propor para vocês se isso não é um sintoma e uma necessidade de busca do nosso próprio tempo e das diversas subjetividades que estão presentes, como uma busca desse eterno feminino, como uma busca da consciência da deusa novamente em nós e nas nossas manifestações simbólicas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wicano da tradição de Taliesin, e este é meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já, peço para que você deixe seu like, compartilhe o vídeo, comente com alguém sobre o vídeo, deixe seu comentário aqui, enfim, contribua para que o canal possa crescer e acrescentar algo de bom na vida de vocês. Eu comecei a pensar sobre esse tema, show da Lady Gaga e o retorno da consciência da deusa e a relação que as divas pop podem ter com essa ideia ou aí materializar essa ideia no nosso tempo como um símbolo vivo, a partir do ponto quando eu fiquei refletindo o que leva uma pessoa, muitas pessoas, milhares de pessoas, a saírem de suas rotinas, se programarem para literalmente passarem perrengue, aos nossos olhos, não aos olhos deles, para poder ver em poucas horas ou em uma única hora uma diva pop bem ao longe, às vezes até metros e quilômetros de distância de onde ela estava, para poder vivenciar aquele momento, o que significa aquele momento coletivamente. E eu fiquei pensando muito nisso e fui aí simbolizando, elaborando dentro de mim, que qual é a diferença, como a gente estabelece a diferença do que é uma vivência espiritual de alguém e o que é uma vivência espiritual, mas que não está atrelada a uma questão religiosa ou dentro de uma instituição religiosa, mesmo que se tenha aí a partir de uma ideia ou de uma religião, por exemplo. Por que eu trago isso? Porque se a gente parar para pensar, a busca que faz uma pessoa ir até o show da Lady Gaga, da Madonna, e fazer uma peregrinação é muito semelhante ao que a gente tem aqui, até mesmo aqui no Brasil, como um fenômeno cultural, e que nós vemos as pessoas peregrinando, fazendo votos até mesmo que passam por aspectos de uma certa mortificação física, muitas vezes, para outras imagens do feminino, como santas católicas, por exemplo, que é muito semelhante no sentido de um fã da Lady Gaga, semelhante no sentido de um empenho, de uma colocação, e não necessariamente semelhante num sentido religioso. Mas podemos pensar e considerar, será que não há um fundo que se assemelha entre essas duas pessoas, um fundo, uma pulsação, algo que o move, que a gente poderia chamar que é de uma ordem do inconsciente coletivo, que busca, na verdade, esse encontro e essa reconexão com a deusa, com o divino feminino, com o sagrado feminino, enfim, como você queira chamar. Eu fiquei pensando nisso, sobretudo, a partir desse lugar que a pessoa se coloca nessa busca. Quando a gente pensa, por exemplo, em culto das deusas na antiguidade, nós sabemos que muitas vezes essas deusas e seus templos na antiguidade, sobretudo na antiguidade greco-romana, eram buscadas. Muitas pessoas saíam em peregrinação de onde elas moravam até aquele templo. E muitas vezes essas peregrinações levavam dias, fazia com que as pessoas tivessem que jejuar, passar por desafios físicos, tudo para poder encontrar a deusa ou encontrar a sua deusa. Que quando chegasse aquele grande momento do encontro dela em seu templo, que na nossa tradução atual poderia ser o palco moderno, no seu templo, aquelas pessoas tivessem feito todo um sacrifício para estar ali. E aquele sacrifício tinha um propósito que é o encontro da deusa, aquelas pessoas então passariam a sofrer uma transformação interior, Haveria um aspecto aí de transformação, de transmutação delas mesmas.
E tinha um processo também que era um pouco catártico, de purificação. Elas levavam muitas vezes as suas sombras e aspectos de si que elas precisavam purificar ou até mesmo agradecer. E é muito interessante quando a gente pega recortes de falas de fãs na frente do hotel, esperando a Lady Gaga, ou a Madonna ou tantas outras divas pop, e ali eles estavam há dias, somente em barracas, comendo, usando fralda, enfim. É possível que a gente pense, então, se não há o mesmo fundamento, porque aquelas pessoas não estão apenas ali como fãs. A gente vai entendendo que um fã de uma Lady Gaga, de uma Madonna, também transfere muitos dos seus próprios conteúdos para aquela diva pop. Eles também estão ali num lugar de transferência de si mesmos, transferências de coisas que eles passaram na vida. É muito comum que a gente ouve relatos. Quando eu conheci a Lady Gaga, ela me ajudou a superar uma depressão, ela me ajudou a ser eu mesmo, ela me ajudou nisso, naquilo. E a Lady Gaga não performa de nenhum modo, né, até mesmo na própria postura dela, como alguém que é uma pessoa de um caráter religioso, ou busca se aparentar assim. Mas o simbolismo que ela incorpora e que ela manifesta através dos seus shows, que são verdadeiros ritos, ritos no sentido catártico, ritos no sentido de uma exploração de símbolos e também de uma participação e um envolvimento afetivo do seu público, a gente pode pensar que essas pessoas vão sim transferir aspectos que caberiam até mesmo dentro de uma ordem religiosa. Interessante que a gente pense sobre esses aspectos no sentido, porque há então, aí a gente chega à pergunta, por que há então tanto apelo e tanta devoção a figuras de divas pop nos dias atuais? E eu consigo pensar, até mesmo como wicaniano, e também alguém que gosta de ler obras como do Carl Jung, né, sobre o inconsciente, os arquétipos, enfim, como um lugar de que é um apelo desse próprio inconsciente coletivo, de massas, de pessoas, que buscam esse encontro novamente com o feminino. E é muito engraçado que, por exemplo, o público da Lady Gaga é muitas vezes majoritariamente formado e demarcado por homens gays. Homens gays que, se a gente parar para pensar, eles estão à margem, né? Eu me incluo como sendo um homem gay, estão à margem aí dentro de um espaço socialmente elegido a um patriarcado, elegido a figuras e imagens masculinas, e que não há uma correspondência. E a Lady Gaga abraça isso, e ela abraça isso até num sentido metafórico e arquetípico, até mesmo de deusas sombrias, deusas até que cultuamos e procuramos reverenciar, por exemplo, na Wicca, na bruxaria, como Hecate, Perséfone, deusas que descem ao seu próprio submundo e renascem com uma nova consciência. Então, o encontro, o que eu consigo concluir com vocês e pensar, e deixo aqui aberto para que vocês possam pensar junto comigo, trazer, e quem sabe aí colocar referências também de autores, pensadores, enfim, que gostariam também de trazer para poder acrescentar o fermento nessa discussão toda, que é exatamente pensar o quanto essa Lady Gaga, essa Madonna e todas essas divas pop vai funcionando exatamente como um instrumento, como um referencial da busca dessa deusa, desse sacrifício promovido até a busca em seu templo, e que todos saem depois renovados daí. Se você perguntar para alguém que participou do show da Lady Gaga, que foi ali como um fã, não alguém que foi ali só pela diversão, mas foi exatamente ali como um fã, como um encontro à deusa Lady Gaga, nós vamos verificar e entender que aquela pessoa viveu algum tipo de transformação interna. Ela consegue dizer, e até mesmo às vezes faltar as palavras, de como aquele momento demarcou e delineou algo na vida dela que a gente pode pensar que conversa com algo de iniciático, que conversa com algo de metamorfose na vida dela. E aí, o que você pensa sobre isso? Se você concorda, se você discorda, ou o que você considera sobre essa reflexão. E até uma próxima oportunidade de dividir pensamentos e reflexões com vocês sobre o universo da Wicca, bruxaria, neopaganismo, e até mais, pessoal. Muito obrigado.